mas mando um abraço a todos. E a partir desse momento, eu quero compartilhar com os irmãos o Evangelho de Lucas, mas de uma maneira bem diferente. Nós vamos ver agora uma apresentação chamada Word by Heart, significa palavra no coração, que tem como alvo a memorização dos evangelhos e poder contar as histórias que aconteceram, que foram escritas palavra por palavra do jeito que está escrito na Bíblia. Então, não é uma pregação que vai acontecer agora. Talvez você sinta-se chocado pela forma como algumas palavras vão aparecer aqui, porque a gente lê muitas vezes, mas quando chega num momento como esse, parece que as palavras saltam e estão diante de nós. Não é também teatro. O teatro, a gente chega no limite do teatro, mas não é um teatro, não é uma encenação, é uma contação de história. E eu quero convidar você agora a mergulhar comigo no Evangelho de Lucas. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa, ela é viva e eficaz, amém? É isso que está escrito, ela é viva e eficaz, ou seja, ela pode fazer coisas que a gente nem imagina. E a minha oração é para que ela faça maravilhas nessa noite em nossos corações, amém? O Senhor nos deixou um livro, e esse livro, toda vez que ele é aberto, em algum lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, Deus está falando alguma coisa para a pessoa que está abrindo aquele livro. Você tem um livro, toda vez que você abre esse livro, Deus está falando alguma coisa para você. Assim também, olhando para os seus discípulos, Ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os insultarem, expulsarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim, os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater uma face, ofereça-lhe também outra. Se alguém virar a capa, não impeça de levar a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. Se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que lhe devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. Que mérito terão se forem bons para os que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se vocês emprestarem a pessoas de quem esperam receber devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos e façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a sua recompensa será grande e você será filho do Altíssimo, pois Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoe e será perdoado. Dele será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim,
e com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. A seguir, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se revelou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia, regiões circunvizinhas. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Ele disse: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Depois virou-se para a mulher e disse: vê essa mulher? Entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés, mas ela molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas desde que cheguei aqui ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Depois, virou-se e disse para a mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Então Jesus disse à mulher: vá em paz, a sua fé a salvou. Depois disso, Jesus ia pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres de quem haviam saído alguns espíritos e foram curadas de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para curar todas as doenças e expulsar todos os demônios, e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela casa, como testemunho contra ela. Então eles saíram pelos povoados, pregando o Evangelho e realizando curas por toda parte. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque
porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando, nos repreendeu: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu dos seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Como você a lê? Ele disse: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Você respondeu corretamente, disse Jesus. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada o sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando se aproximou e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, teve piedade dele. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: portanto, vá e faça o mesmo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então se aproximou dele e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponha que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e lhe diga: amigo, empreste-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para dar-lhe o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe,
O que busca, encontra, e o que bate, a porta lhe será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, no lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. O Senhor respondeu: Homem, quem designou o juiz ou o árbitro entre vocês? Então disse: Cuidado, fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele disse a si mesmo: O que vou fazer? Não tenho de armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E lá guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grandes quantidades de bens armazenadas para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, e com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corpos, eles não semeiam, não colhem, não têm armazém nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem fazer sequer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o que está bem? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem descem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada a fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. O Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm, deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro no céu que não se acaba, onde ladrão não chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Então, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Jesus respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Então ele responderá: Não os conheço, nem sei quem são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato,
há outros que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. Ele disse: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, veio uma grande fome sobre aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei em mim e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o avistou e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, tragam um anel e colocam no seu dedo e calçados nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou, ouviu a música e a dança. Chamou um dos empregados e perguntou o que estava acontecendo. Esse disse: o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo para ele, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e se recusou a entrar. Mas o seu pai saiu e insistiu com ele. E ele disse ao seu pai: olha, todos esses anos tenho te servido como escravo e nunca desobedeci às tuas ordens, mas nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando eu volto, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, pois ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Assim, ele o chamou e perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador pensou consigo mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar eu não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já
sei o que vou fazer para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então mandou chamar cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 tonéis de azeite. O administrador disse: tome sua conta, sente-se depressa, escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: e você quanto deve? Ele disse: 100 tonéis de trigo. Ele disse: tome sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, pois agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em lidar com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Mas Jesus respondeu: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra mulher estará cometendo adultério. E o homem que se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Dentro do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães iam lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, pois estou sofrendo muito nesse fogo. Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui e você em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele disse: então eu lhe explico, pai Abraão, manda que Lázaro vá à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vou mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados.
Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou ninguém que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não se importava com os homens e nem temia a Deus. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa mulher está me aborrecendo. Vou fazer injustiça para que ela não venha mais me importunar. O Senhor continua: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Há alguns que confiavam em sua própria justiça, mas desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos começaram a repreender as que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus chamou a parte dos 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue nas mãos dos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras eles estavam oculto, e eles não sabiam do que ele estava falando. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ao ouvir o barulho da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, disse ele. Então Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade.
havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele teve pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou ao lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estando eles a ouvi-lo, Jesus contou-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei, depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 moedas de ouro. E lhes disse: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, por isso enviaram a delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei, depois voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua moeda rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, disse o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua moeda rendeu 5 vezes mais. Seu senhor respondeu: também você, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua moeda, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Eu tive medo, pois sei que és homem severo, tira o que não pusestes e colhe o que não semeaste. Seu senhor respondeu: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau e preguiçoso. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Por que não confiou meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com juros. Então disse aos que estavam ali: tomem dele a sua moeda e deem ao que tem 10. Senhor, ele já tem 10. Então Jesus disse: portanto, afligido, que a quem tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que tiver lhe será tirado. E quanto àqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus prosseguiu, continuando em direção a Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: ah, se você soubesse decidir, sim, você também é que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados, e lançarão por terra você e os seus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Ele disse: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo, mas os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Todavia não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Pondo-se a vigiá-los, mandaram espiões que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, a fim de poder entregá-lo ao poder e autoridade do governador. Assim, os espiões disseram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e não mostras parcialidade.
mas ensina-nos o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e disse: mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, de César. Então Jesus disse: portanto, elegeu. Dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhar em nenhuma palavra dentro do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E Jesus disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo que não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças, abençoou e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo, não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos, e disse: isto é o meu corpo, derramado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança com meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas há daquele que o trai. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegaram ao lugar, Jesus disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou a uma pequena distância deles, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que vocês estão dormindo? Perguntou. Levantem-se, orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus perguntaram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus respondeu: basta! E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele, cobrindo seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E ele dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o Sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, perguntaram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu perguntar, não respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então você é o Filho de Deus, disseram eles. Vocês estão dizendo que eu sou, respondeu Jesus. Então eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e levaram Pilatos.
e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: eu não vejo motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando soube que Jesus era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei base nenhuma para as acusações que fazem contra ele. Portanto, eu castigarei e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou Barrabás, o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam, agarraram-se no sirene que estavam chegando no campo e colocaram a cruz às costas, fazendo carregar atrás de Jesus. 2 outros homens, ambos criminosos, também estavam sendo levados para serem executados. Quando chegaram no lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou ali, observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: você não é o rei dos judeus? Salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam ali pendurados lançava insultos: se você é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendia, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus respondeu: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriam a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao verem isso, começaram a bater no peito e a afastar-se. Mas todos que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não havia consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia,
e esperava o reino de Deus. Então, dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu, envolveu e colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda havia sido colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. A seguir, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram para o sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse enquanto ainda estava com vocês na Galiléia. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse crucificado e ressuscitasse no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram para casa, contaram todas essas coisas aos apóstolos. As mulheres que contaram essas coisas foram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com ela. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras dela lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de vinho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o condenaram à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e acharam tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então ele disse: como vocês custam a crer e como demoram a entender tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, a noite já veio, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E Jesus desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiram o pão. Enquanto eles falavam sobre isso, o próprio Jesus
apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Então Jesus disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, Jesus perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. Então lhes disse: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E disse: está escrito, era necessário que o Cristo sofresse muitas coisas e ressuscitasse no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, ele os deixou e foi elevado aos céus. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus.